Oi, pessoal, Neco Costa falando aqui. Bom dia aí para todo mundo. Eu vou começar esse primeiro vídeo falando sobre um problema que muita gente passa, né? Eu passei por esses problemas, foi uma fase muito difícil da minha vida e em meio a todas as tormentas durante esse período, eu prometi para mim mesmo que eu ia ajudar as pessoas a poderem passar por essa fase e terem menos dificuldades, né? Porque quando a gente passa por momentos complicados na vida, dificilmente a gente consegue ajuda, porque a gente entra num fluxo de negatividade na vida que acaba bloqueando muitas portas, né? E, e a gente acaba se envolvendo muito nos problemas e esse envolvimento com os problemas faz com que as dificuldades se tornem muito maiores do que elas são. E durante esse período que eu passei por esses desafios, tudo que eu buscava de ajuda precisava de dinheiro, de grana, e eu fiquei numa situação muito complicada financeiramente, eu quebrei, e fiquei numa situação psicológica muito complicada também. Tive muita depressão, emagreci muito e fiquei um longo período muito triste, assim, passei por uma fase de tristeza muito grande. E a única coisa que fazia me levantar um pouco era a minha filha, porque minha filha tinha recém-nascido e tal. Isso aí foi mais ou menos em 2013. E, e aí eu comecei a buscar ajuda e tal. E uma das coisas que começou a me fazer com que eu começasse a dar os primeiros passos foi olhar para o problema, né, que eu estava passando na época. E no meu modo de entender, aquele momento foi o momento mais difícil, assim, que eu me senti, como as pessoas dizem, me senti no fundo do poço, né? Que eu literalmente me senti dessa forma. Era como se eu tivesse no fundo do poço, olhasse para cima e não visse luz nenhuma, né? Tivesse em completa escuridão. E naquele dia me deu um estalo, assim. Eu falei, porra, já que eu cheguei no fundo do poço, mais fundo do que eu tô, não posso chegar, né? E eu vou ter que dar um jeito de sair dessa situação. Eu preciso ir em busca da luz, né? E aí a partir daquele dia, eu comecei a buscar ajuda da forma que eu conseguia, assim, né? Comecei a buscar ajuda nas mínimas coisas, né? E comecei a olhar ao meu redor, né? Embora eu estivesse passando por um momento de muita dificuldade, eu comecei a ver o que eu tinha ao meu alcance, né? De coisas boas que pudessem me dar energia para poder começar a escalar aquele poço, né? Para eu conseguir chegar lá no fundo e lá no topo do poço e começar a olhar a luz, né? E o primeiro brilho que deu na minha alma foi exatamente a maior luz que a gente pode ter na vida, né? E foi a primeira dádiva que eu enxerguei, que foi a minha filha. Aí eu, eu tenho uma filha, né? Eu tenho por que lutar para sair daqui e chegar na luz, né? E aí foi o primeiro estalo que me deu, assim, né? E aí eu comecei a pensar em coisas simples, assim, né? Tipo, pô, o que que eu tenho para agradecer, né? Pô, eu consigo respirar, eu consigo andar, eu consigo me movimentar, tal. E parei aquele dia, orei bastante, fiz várias orações e
E dormi, tive um sono bem tranquilo essa noite, que é uma coisa que eu passei durante muito tempo, né? Até eu fiquei por volta de 4 anos dormindo 2 horas por dia. Eu ficava até 1 hora da manhã tentando dormir e não conseguia, porque eu ficava só pensando nos problemas. E chegava por volta das 4 horas da manhã, mais ou menos, eu acordava para ir no banheiro e não conseguia mais dormir. Eu ficava desesperado com as minhas dívidas, com os problemas que eu estava enfrentando na época e não conseguia dormir. E aí ficava das 4 até as 8 ali, meio que andando, tomando café e tentando me desvencilhar dos maus pensamentos, e chegava às 8 horas, piorava mais ainda a situação, porque aí começava a tocar meu telefone, gente me cobrando e um tormento assim. E aí, a partir disso aí, eu vi que eu não conseguia dormir, né? Foi uma das primeiras coisas que começou a me ajudar também. Como eu não conseguia dormir, né? Eu acordava muito cedo. Eu, eu acordava de manhã, começava a escutar o barulho dos pássaros, né? Logo cedo. E o pessoal começando a se movimentar assim para. Eu morava num lugar que tinha uma estrada próxima, assim, o pessoal se movimentava para ir trabalhar, né? Então, tipo, escutava uma moto passando, um carro passando. E eu morava numa casa que tinha um jardim no fundo, assim, umas árvores. E eu um dia vi um vídeo sobre meditação. E eu comecei a meditar todo dia de manhã. Então eu me interiorizava ali de manhã, fazia minhas orações, começava a meditar. E a cada dia aquela meditação foi substituindo os meus maus pensamentos. E aquilo começou a gerar uma aura de positividade. E, e foi ali os primeiros passos para eu conseguir sair do buraco que eu estava. E começar, a partir daquele momento, dar a volta por cima na minha situação. Bom, pessoal, esse é o primeiro vídeo aí que estou fazendo. Vou começar a pagar minha promessa que eu fiz para o universo e para Deus, para quem acredita em Deus, né? E eu vou começar a pagar a minha dívida fazendo esses vídeos aqui, compartilhando com a galera. Espero que eu ajude muitas pessoas nessa caminhada aí. E no próximo vídeo eu vou contando um pouco mais sobre essa trajetória aí, compartilhando com vocês algumas atitudes que podem colaborar para a melhora do nosso dia a dia. Espero que Deus abençoe a todos aí e um swell de abundância para todo mundo. Aloha!